Na minha opinião, assim, opinião pessoal, eu acho que uma criança ou um pré-adolescente não deveria ter celular antes de 12, 14 anos. Por que eu falo isso? Primeiro, por uma percepção que a criança se viciar no smartphone é muito mais fácil do que a gente imagina, né? Porque aquilo é um prazer imediato, está na palma da mão, limita muito, você acaba não tendo aquelas brincadeiras de criança, de pique, de lidar com outras crianças, e o desenvolvimento social, porque ela acaba não relacionando com outras crianças com aquela telinha ali na mão. E também tem uma coisa que me chama muita atenção, porque eu tenho percebido isso intuitivamente, mas me chama muita atenção que nos últimos 3 anos, ali no Vale do Silício, as cabeças mais pensantes e mais ativas em produzir tecnologia têm proibido seus filhos de ter acesso a smartphones antes de 14 anos. E isso, se a gente pensar bem, se esses caras que são tão antenados e sabem, eles mais do que ninguém sabem como isso funciona, se eles estão tendo essa postura, de alguma maneira eles sabem de coisas que a gente não sabe, no sentido de médio e longo prazo. Porque alguma coisa vai acontecer, eu não tenho dúvida, daqui a 10 anos as consequências em pesquisas do que teve nessa coisa de centrar a vida num aparelho tão pequeno. Uma coisa tão pequena que era inimaginável para a gente há 20 anos atrás, hoje é uma peça indispensável. Eu já vi pessoas de todas as idades achar que esqueceram o celular e ficar muito mal, assim, como se tivesse perdido quase um parente. Tipo, eu não posso ficar sem o meu celular, não posso ficar sem o meu celular. Como se o celular fosse a conexão com o mundo. Não com o mundo só das pessoas, mas com o mundo de paz e tranquilidade. Eu digo que hoje é mais fácil uma criança abrir mão da chupeta, né, do que abrir mão do celular. E isso as pesquisas já revelam, né? Porque assim, você perde essa capacidade de ter esse desenvolvimento que você necessita do contato com as outras crianças. As crianças hoje brincam muito pouco em grupo. E isso não é só por uma questão de segurança, porque os prédios hoje em geral têm playground, né? É mais essa coisa, você vê hoje uma turma de adolescentes, cada um com seu celular na mão. E falando entre eles pelo WhatsApp. Se comunicando entre eles e não mais ao vivo. Então, os grupos vão formando os grupos, então eles já não falam com um porque já está no grupo, todo mundo já leu. Então, assim, eu acho que é muito perigoso a gente limitar tanto. Não é à toa que o índice de obesidade infantil está aumentando muito. E o mais grave é que o smartphone já vem com joguinhos. Então o videogame, que era uma coisa que você tinha, pelo menos que ligar a televisão, não precisa. Então essa dependência vai ser muito maior. E eu noto, por exemplo, nos últimos anos eu tenho atendido crianças totalmente dependentes de celular. E dos jogos que estão ali em aplicativos dentro do celular. E assim, abstinências mesmo, do tipo, se tirar, tem crises agressivas. Então eu acho que as pessoas, os pais não estão se dando conta que esse smartphones, em qualquer um hoje, tem mais tecnologia do que todos os computadores da NASA que fez o homem chegar à Lua. Qualquer um hoje tem essa tecnologia na mão. É uma coisa muito poderosa. Então, assim, eu acho que está na hora da gente rever isso, porque daqui a 10 anos a gente tem que ter uma história para contar que eu espero que não seja triste. A dependência tecnológica, ela caracteriza-se por um padrão de comportamento onde a pessoa tem uma preocupação excessiva com o uso da tecnologia, impulso de usar essa tecnologia e também um comportamento que faz com que ela use mal essa tecnologia a ponto de trazer problemas no seu dia a dia, seja na vida profissional, seja na vida afetiva ou social. Quer dizer, já traz um problema. Para a gente ter uma ideia, hoje a gente considera mais ou menos, é claro que não é um padrão exato, que o uso acima de 3 horas já é um uso excessivo. Hoje a gente sabe, por exemplo, na Inglaterra, 25% mais ou menos de jovens, tanto mulheres quanto homens, usam bem mais do que 3 horas. Só para ter uma melhor ideia aqui no nosso país, a gente, antes da pandemia, estava usando uma faixa de 8 horas por dia de rede social. Aí a gente já vê que a coisa ultrapassa e muito o que seria saudável. E antes que as pessoas perguntem, crianças
não devem ter acesso a celular, no mínimo, mas assim, antes de 2 anos. Nem pensar, eu diria que antes dos 5. Mas vamos lá, se a mãe está muito pressionada, antes dos 2 não tem negócio, não pode ter negócio. A gente não pode esquecer que os grandes fundadores de toda essa era tecnológica, o pessoal do Vale do Silício, hoje matriculam seus filhos em escolas que não utilizam a tecnologia no ensino, pelo menos do primeiro ciclo, né? Do que a gente chamaria aqui do fundamental. Eles preferem que seus filhos brinquem não com tablets ou computadores, mas com brincadeiras que a gente brincava lá atrás. Se eles pensam isso, eles devem ter um bom motivo. Então vamos lá. A dependência tecnológica, ela guarda uma relação muito grande com dependência de jogos ou qualquer outra dependência. O que significa isso? Toda vez que uma pessoa tem uma dependência, ela passa a viver em função da sua dependência, e isso pode ser para substância, como cocaína, como álcool, como qualquer droga bioquímica, né? Bioquimicamente falando, como também pode ser comportamento. Comportamentos também viciam. E no caso da dependência tecnológica não foge disso. Então a gente tem uma alteração cerebral muito grande, principalmente na área frontal. Por quê? Porque a área frontal é a área que você faz a parte executiva, racional, é aquela que você pondera. Então, pessoas que têm, por exemplo, algum tipo de alteração na região frontal, seja como, por exemplo, o pessoal que tem TDAH, seja porque a pessoa tem um transtorno de impulsividade, são pessoas muito mais vulneráveis a desenvolver esse tipo de dependência ou qualquer outro tipo de dependência. Então, essas pessoas começam a ter pensamentos obsessivos o tempo todo relacionado ao uso da tecnologia, seja ela para jogos, seja ela para rede social, seja ela qual for. Essas pessoas começam a ter impulsivamente, entram nesse jogo ou nessa tecnologia e não conseguem sair, acham que vão ficar por 1 hora, 2 horas e não conseguem. E quando elas não são impedidas de alguma maneira de ter acesso, ou porque o computador quebrou, ou porque o celular quebrou, ou porque perdeu, elas praticamente têm sinais de abstinência mesmo. Ficam irritadas, ficam agressivas. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a dependência tecnológica existe. Para vocês terem uma ideia, hoje o tratamento que é feito é muito à base de uma substância chamada bupropiona. A bupropiona, ela produz dopamina. O que é a dopamina? A dopamina é a substância que faz o lobo frontal, né, funcionar mais. Então ele fica mais centrado, ele tem tendência a diminuir essa impulsividade, entrar numa coerência. Isso é um dos tratamentos, mas o tratamento mesmo é comportamental, é a mudança de hábito nesse aspecto. E, pasmem, os spas que mais crescem hoje no mundo ocidental são os spas de detox para a tecnologia. Então, as pessoas pagam, e pagam caro, para ficar 15, 20 dias longe de qualquer tecnologia. Os primeiros dias são terríveis, porque eles têm abstinência como qualquer dependente de qualquer substância. E depois eles começam a descobrir que existem muitas outras coisas além da tecnologia. A tecnologia é uma coisa que está trazendo quase uma atrofia, né, dos nossos sensores de maior desenvolvimento de raciocínio. Por quê? Porque o lobo frontal ele fica à mercê desse descontrole. E é ele que faz com que a gente possa pautar melhor nossa vida. Então, a gente, para ter uma ideia aqui no Brasil, antes da pandemia, como eu falei, 8 horas. Hoje, eu acredito que seja mais. É um uso para lá de abusivo. Se a gente for falar assim, qual é o tempo? O ideal é que seja 3 horas por dia, que não passe disso. Estou falando ideal, porque ideal é 2 horas. Né? Então a gente tem que estar muito atento,
porque é uma realidade que está se impondo. Todos os jogos, todas as redes sociais, tudo é feito com muito conhecimento científico. Essas pessoas que criam esses aplicativos sabem exatamente o que captura o cérebro e o que faz com que acione o nosso sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? É um circuito cerebral que é ativado e libera dopamina e faz a gente sentir prazer imediato. Não é por outra razão que quando você posta alguma coisa e vê lá um número de cliques subir, você tem um prazer. Aí você quer mais e mais e mais. E muita gente hoje posta alguma coisa, não tem cliques, tira e bota outro. Isso já é um comportamento extremamente disfuncional. Porque se você tem uma rede social, é para você botar aquilo que você acha que deve botar. Se as pessoas vão gostar ou não, a gente não sabe. Mas nunca se torne dependente de aprovação externa, porque isso com certeza, a médio e a longo prazo, vai trazer um comportamento, um vazio insuperável, que incondicionalmente vai evoluir para um quadro de depressão. Então fica a dica, se você está começando a achar que está dependente, está na hora de rever o seu comportamento, os seus conceitos e se cuidar, porque como qualquer dependência, a dependência tecnológica leva à depressão. A compulsão é igual para qualquer coisa, ou para droga, ou para sucesso. Compulsão é quando você busca uma coisa e você tem prazer naquilo e depois você não consegue parar. Compulsão é aquilo que te domina e que você tem, se você não tiver, você entra em abstinência. O cérebro não lida com milhões de opções. Nós somos seres que nem aquela história que fala assim, o cérebro faz 10 coisas ao mesmo tempo, fulano é politarefa, não sei, nada, faz uma bem. Faz 10 meia boca. Então, assim, o excesso de escolha dá pane no cérebro. Isso leva a uma sensação de ao contrário. Aí, o que acontece? Se eu tenho todas as possibilidades do mundo e sou obrigado a escolher e não consigo escolher, eu entro numa compulsão de achar o que novamente vai me dar prazer. Aí você vai buscando, esse prazer não volta.